E aí galera, tudo certo? Estou preparando um conteúdo aqui, mas esse conteúdo ele não é um conteúdo técnico. Um conteúdo de tudo, diferente de tudo que eu já fiz hoje em dia, né? A gente fala muito da parte metodológica, da parte teórica, de citações, referências, mas hoje eu queria conversar, bater um outro tipo de papo com você. Existem algumas atitudes que as pessoas devem ter para fazer o TCC sem depender de ninguém. E é isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, beleza? Qual seria a primeira característica que uma pessoa precisa ter para poder fazer o seu TCC sem depender de ninguém? Cara, e a primeira disparada é organização. Você é uma pessoa organizada? Ou você é a pessoa do deixa a vida me levar? Olha, se você é a pessoa do deixa a vida me levar, aquele barata voou, você vai ter sérios problemas para fazer o TCC. Sério, cara, eu não quero fazer terrorismo, não. Você precisa organizar seu tempo, organizar a sua rotina diária, que acontecia antes do TCC, para poder incluir hábitos de leitura, de escrita, depois a parte de coletar dados, a parte burocrática do TCC. Então você precisa organizar isso tudo. E mais, quando eu digo organizar, não só a parte do tempo, de rotina, de escrita, é organizar o próprio pensamento. A gente precisa organizar o pensamento. E quem dá essa baliza é o método científico. Eu canso de ver aí as pessoas perguntando, né? Como é que eu faço o TCC? Eu estou perdido. Eu não sei por onde começar. Eu queria dicas do tema até a elaboração do TCC. Eu queria saber o que estou fazendo. Então, por que as pessoas chegam para fazer o TCC perdidas? Porque elas não conseguem organizar o pensamento. E aí, para organizar o pensamento, né, o titio Descartes, René Descartes, já fala que a gente precisa de um método. Segundo ele, imagine se cada um fosse seguir a sua razão, né, seguir o seu senso. Né? O mundo não teria um denominador comum. Então, para não acontecer isso, de ter opiniões próprias e o mundo cai sempre na subjetividade, diz ele que você precisa de um método para poder organizar os seus pensamentos. Beleza? Então, a primeira dica é organização de tempo, organização de pensamento, de rotinas, de hábitos. O segundo passo, ou a segunda atitude que você precisa ter para ser uma pessoa descolada e fazer o seu TCC sem depender de ninguém é a curiosidade. Cara, você já escutou aquela propaganda do Instituto Futura, passa direto, né? Os melhores cientistas não são aqueles que têm as melhores respostas, mas sim as melhores perguntas. Então, tudo nasce de uma pergunta. Eu já até dei esse exemplo aqui em aulas. Minha filha gosta muito daquele desenho Show da Luna, né? E passou um capítulozinho, ela joga uma uva e uma melancia na água. A uva é pequenininha, afunda, e a melancia é grande e boia. E ela pergunta por quê? Entenderam? Então, assim, quando você for pensar num tema, pense esse tema em forma de uma pergunta, tá certo? Mesmo que você ainda não domine esse tema, não tenha o tema aprofundado, pense ele em forma de uma pergunta. E isso vai de encontro, né, na verdade, ao encontro com a segunda etapa do método científico, que é o problema, é o questionamento, é a problematização. As coisas só acontecem, elas só são descobertas, alguém só se propõe a fazer uma pesquisa porque existe algo a resolver, porque existe ainda uma questão não solvida que necessita de resposta, como diz o livro do Gil, tá certo? Então, seja curioso, questione tudo. E aqui eu vou pedir licença para citar Descartes mais uma vez, em que ele chegou a um ponto de duvidar até da própria existência, né? Olha só a que nível que chegou. Ele diz que para poder atingir o conhecimento a gente precisa duvidar de tudo. Então ele duvidou tanto e de tudo que duvidou até da própria existência. Né? Daí que surgiu aquela frase, penso, logo existo. O cara duvidou da própria existência. Não precisa chegar tanto, ele foi exagerado, claro, mas assim, vamos questionar tudo. A partir do momento que você
propõe o seu tema em forma de uma pergunta, até para fazer a revisão bibliográfica vai ficar menos confuso, você vai seguir um norte e vai encontrar o problema, que é a segunda etapa do método científico. Então você já não está mais perdido quando você utiliza o seu tema em forma de pergunta. Show de bola? A terceira atitude que você precisa ter para fazer o TCC sem depender de ninguém é tomar decisões. Cara, uma pessoa indecisa, ela não vai a lugar nenhum. Então, assim, você não vai estar com o seu orientador o tempo todo, né? Dependendo do orientador, ele marca reuniões semana em semana, de 15 em 15 dias, né? Então, ele pede para você fazer algo, você faz e depois volta para ele corrigir. Mas se nesse meio tempo você ficar com dúvidas, você vai paralisar o trabalho, esperar mais 12, 13, 10 dias até um novo encontro, e aí, galera, o tempo está correndo. E aí vem a ansiedade, começa a roer as unhas, e aí você já não consegue raciocinar direito e vai tudo para as cucuias. Então você precisa tomar decisões, tá certo? Você vai estar a grande maioria do tempo sozinho, cara. O TCC é uma jornada solitária, tá certo? Você tem encontros pontuais com o orientador, mas a grande maioria do tempo é solitária, você e você mesmo, você precisa tomar decisões, tá certo? Mas para tomar decisão, você precisa ter um pensamento organizado e ter direcionamento, né? Que são dois pilares do meu TCC tal. Você precisa de organização e precisa de direcionamento. Precisa saber o que escrever naquele item, tá certo? Então, se você tiver organização e direcionamento, você consegue ter o poder de decisão. Não, eu vou seguir esse caminho, eu vou ler esse artigo, eu vou fazer esse resumo, eu vou escrever dessa forma, eu estou nessa etapa e agora eu vou passar para a próxima. Show de bola? Então, a gente precisa tomar decisões. Depois, quarta atitude que você precisa ter para fazer o TCC sem depender de ninguém é a persistência. Galera, persistência é uma característica daquelas pessoas que alcançaram sucesso, segundo o escritor norte-americano Napoleon Hill. Esse cara estudou durante 25 anos 25 mil pessoas e ele estudou as causas que levaram as pessoas ao sucesso e ao fracasso. E a persistência é uma das características que as pessoas que tiveram sucesso tiveram. Então, nem todo dia você vai estar inspirado para escrever. Nem todo dia você vai ter saco para ler. Nem todo dia você vai conseguir coletar o dado. Às vezes você chega num hospital, numa clínica, numa unidade básica de saúde, está todo mundo ocupado, cara. Está todo mundo assoberbado e ninguém vai poder parar aquela hora para te dar aquela entrevista, para responder o seu questionário. Então você volta para casa de mãos abanando. E aí? É terra arrasada? Não, cara. Você precisa ter persistência. No outro dia, voltar e tentar novamente. Então você precisa ter na mente que nem todos os dias você consegue, mas todos os dias você tenta. Então você precisa ter persistência. Beleza? A quinta atitude que você precisa tomar para fazer o TCC sem depender de ninguém é ter o hábito de fazer mais do que lhe foi demandado, tá certo? Então, segundo o autor que escreveu isso, também Napoleon Hill, mas num outro livro chamado A Escada para o Triunfo, segundo esse autor, a gente, como qualquer músculo do corpo que se desenvolve ao ser trabalhado, a mente é a mesma coisa. Então, quando a gente põe a mente para trabalhar, ela acaba que desenvolve outras faculdades mentais, tá certo? Então, quando você se propõe a fazer mais do que lhe é demandado, a sua mente trabalha mais e outra, você ganha proatividade, você não fica esperando os outros fazerem. Então, se o seu orientador te mandou fazer a parte introdutória, objetivo, problema, objetivos, justificativa e hipótese, você fez,
passe para o referencial teórico. Adquira o hábito de fazer mais do que lhe foi demandado, né? O seu orientador. Você vai ganhar pontos com o seu orientador. Pô, o cara não ficou esperando o próximo encontro poder mandar, ele já sabe o que vai fazer. Então, de novo, você precisa de uma organização, precisa de direcionamento, tá certo? Porque você sabe qual é a próxima etapa que você vai seguir, qual é o próximo passo que você vai dar, sem ficar esperando o orientador te responder. No caso, então, o seu orientador vai ser o mero revisor do seu trabalho e não o condutor. Quem conduz o TCC é você. É por isso que no meu TCC tal eu falo, faça o seu TCC sem depender de orientador. Porque se você sabe qual passo que você vai dar, o seu orientador vai ter apenas o trabalho de revisar o seu trabalho e não de conduzir o seu trabalho. Beleza? Então faça mais do que lhe foi demandado. E a sexta atitude que você precisa ter para fazer o TCC sem depender de ninguém é lidar com a crítica, tá certo? As pessoas odeiam lidar com a crítica, tá certo? Nunca ninguém admite que está errado. Mas na ciência, a crítica é fundamental para o crescimento, tá certo? O conhecimento ele só desenvolve por meio de críticas, tá certo? Então, assim, quando o orientador for te pedir para corrigir o trabalho, não faz cara feia, cara. Ele está pedindo para corrigir o trabalho porque você não mandou bem. Então você precisa corrigir, reescrever o que ele te pediu para o seu trabalho melhorar. Agora, se você sabe por onde anda e sabe o que escrever, então, eu vou fazer o problema de pesquisa, eu sei como escrever o problema de pesquisa, a chance do seu orientador pedir para você reescrever o texto é muito pequeno, porque você já sabe qual passo vai dar o passo na direção correta. Então, assim, fazendo o trabalho, o seu TCC aqui, com as dicas do meu TCC TAOL, a chance de você caminhar no caminho certo, escrever de forma correta aquele item que lhe é pedido, vai acontecer e o seu orientador vai ter pouquíssima coisa para corrigir no seu trabalho. E outra, né? Críticas da própria banca. Então, tem gente que morre de medo da banca, mas a banca ela critica o seu trabalho para fazer ele melhorar. Então, aquelas críticas é importante que depois que você apresente o seu trabalho, você as acrescente no seu TCC para que ele possa crescer, para que possa desenvolver com aquelas críticas e até então que você possa publicar o trabalho. Então a banca vai criticar o seu trabalho, não é para você ficar com raiva, é para poder crescer. A gente submete o nosso trabalho para uma revista eletrônica, uma revista científica, para poder publicar. A revista é então avaliada por pareceristas que vão então às vezes descer a linha no trabalho, mas para melhorar, para a gente depois publicar e transmitir o conhecimento. Beleza, galera? Então essas são as atitudes que você precisa ter para fazer o seu TCC do tema aprovação, sem depender de orientador. Se você gostou do conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Grande abraço e até a próxima. Fui!